Bom, vamos voltar a falar sobre a vacinação contra a gripe. Há poucos dias estávamos alertando aí com relação à importância da vacinação para os grupos prioritários, depois então esta avaliação final da vacina, mas agora já houve o encerramento da gripe para a população em geral. Foi anunciado a partir da última segunda-feira que estaria liberado para a população, mas de uma forma bastante rápida. Já houve o encerramento. É isto, enfermeira Celester Rover, boa tarde. Boa tarde, Zalmir, boa tarde a todos os ouvintes da rádio. De fato, encerramos a vacinação que estava disponível para a população devido a uma nova orientação vinda da coordenação estadual aqui do Rio Grande do Sul, onde nós fomos orientados a reservar algumas vacinas para os grupos que a gente ainda não atingiu a nossa meta de 90%. Então, a partir de amanhã, a gente segue vacinando, porém, somente as crianças dos 6 meses aos 5 anos, as gestantes e todas as pessoas que têm doenças crônicas, né? Que aí, no caso, elas têm que ter um comprovante da doença crônica, tá? Então, hoje, algumas unidades de saúde nossas já encerraram a vacina ontem, algumas estão terminando as últimas doses hoje. Então, na verdade, houve o início da vacinação para a população em geral e, da mesma forma, foi suspenso em virtude de não ter ainda concluído para os grupos prioritários. É dessa forma, Celester? Houve essa liberação desde que a gente reservasse um quantitativo suficiente para ainda tentarmos atingir a meta, tá? Então a gente fez um cálculo e liberamos aí mais ou menos 3.000 doses para a população e tivemos que reservar uma quantidade suficiente para atingirmos ainda a nossa cobertura. Eu acredito que a gente segue esse mês de junho ainda aí vacinando, buscando esse público que até agora ainda não se decidiu se vai vacinar ou não. E a gente vai seguir trabalhando, buscando esse público, fazendo busca ativa, trabalhando nas escolas, com as crianças principalmente. E aí, depois até o final do mês, depois a gente aguarda novas orientações, né? Sim. Pode depois ter novidades de novas doses serem encaminhadas, é isso? Isso. A gente amanhã é o dia que nós vamos fazer, então, a digitação dos dados, então, informação, né, do quantitativo de vacinas aplicadas. Aí a gente vai ter, então, uma ideia do quanto realmente foi aplicado na população. Por que nós vamos... Bom, já falei, né, porque só esses grupos nós vamos seguir vacinando, que são os grupos que não atingimos a cobertura. Então, os idosos, os professores, os trabalhadores de saúde, esses todos a gente já atingiu a cobertura. Então, para eles, a vacina, nesse momento, ela está encerrada. Sim. Tá? E para a população em geral. Quem ainda tiver interesse, as clínicas privadas continuam ofertando a vacina, né, aqui no município. E, lógico que, mediante pagamento, aí cada pessoa avalia as suas condições, né, ou não, de adquirir a vacina. E a única certeza que a gente tem é que nós não vamos mais receber vacinas, tá? E eu também não sei informar exatamente nesse momento quantas vacinas a gente ainda se vai sobrar depois ou não, né? Mas vamos seguir no nosso trabalho. Claro, quer dizer que agora, então, nesse momento, frisando mais uma vez, somente crianças... Crianças de 6 meses a menores de 6 anos, gestantes e as pessoas que são portadoras de alguma doença crônica. Somente esses grupos aí que devem comparecer para serem vacinados, né? Bom, exatamente, nós temos um número bem expressivo ainda, temos 560 crianças para vacinarmos no município, nessas faixas etárias, e a gente também tem que garantir a segunda dose da vacina para as crianças que iniciaram o esquema esse ano. Então também a gente precisa fazer a reserva dessa dose, né? Bom, desde segunda-feira, quando houve o anúncio para a população em geral que poderia ser vacinada, com certeza o grande número de pessoas também compareceu. Se tem números já desse público que compareceu nesse período?
Como eu te falei, né? Amanhã é que o pessoal faz a digitação dos dados. Eu posso te dizer da sala de vacina que é a que eu fico ali instalada aqui na esquina do Hospital de Caridade. De segunda-feira até hoje, a gente realizou mais ou menos 1.300, 1.400 vacinas. Sim. E aí nas unidades de saúde eu ainda não tenho os dados, porque só amanhã depois da digitação é que eu vou ter exatamente a quantidade. Bom, não tem ainda também você não tem ainda os números de quantas doses ainda tem disponível nesse sentido? Quantas estão disponíveis? Para essa população que nós ainda temos que vacinar? Exato. Uhum. Não, a gente já sabe o quantitativo aí, a gente tem aproximadamente a quantidade que a gente precisa, né? Nós temos 3.000 e poucas pessoas ainda para vacinarmos no município. Sim, então quer dizer que essas 3.000 são dentro desses grupos lá que você frisou, né? Isso, desses 3 grupos. Uhum. Ok. Muito bem, então importante que todos os grupos compareçam, mesmo não estando com os números totalmente fechados, mas em torno de 80% que foi vacinado e deve-se chegar a 90%, é mais ou menos assim, né, Celestério? Isso, hoje nós estamos com 81% no geral no município, e é bem isso, né, o plano é chegar a 90%. Ok. Tá certo, Celestério. Obrigado, então, por essas informações. Então, reforçando mais uma vez que está encerrada a vacinação para a população em geral, mas as crianças de 6 meses a 4 anos, 11 meses, 29 dias devem comparecer, gestantes, doentes crônicos, né? Devem comparecer para receber a vacina. É isso aí. Isso, em todas as salas de vacina do município, a gente ainda vai oferecer a vacina para esses grupos. Ok. Com exceção da sala da Unisvi, que também a gente já fez um encerramento, em função deles não trabalharem com esses grupos especificamente, né? Ok, Celestério. Obrigado, uma boa tarde, bom trabalho. Obrigada a você. Boa tarde.